Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia 3 de setembro de 2021, graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né, irmãos? Pelo entendimento da igreja, da religião, né? E por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas. E amém, né? Também pela nossa perseverança, né, irmãos? Estamos aqui perseverando, procurando exatamente as veredas direitas, né? Para nós andarmos por elas. E amém, né? Então, irmão, vamos continuar aí, né? Vamos terminar aqui um pouco do relato aí da vida do Clemente, né? Que foi um dos sucessores dos apóstolos, né? Conforme nós temos visto. E esse sucessor aí, né, que a história registra como Clemente de Roma, né? Ele foi o sucessor mais importante, né? Sucessor mais importante dos apóstolos, que viveu, digamos, né, no Ocidente, ou seja, em Roma, né? No Ocidente, aí, o considerado Ocidente, em Roma. Porque os outros sucessores nós vamos ver que eles vieram todos lá do Oriente. Então, o Clemente era de Roma, e os outros sucessores nós vamos ver aqui, né? Nós estamos falando aqui dos primeiros sucessores, né? Nós vamos ver que os outros vieram lá do Oriente, né? Vieram de Antioquia, da Turquia, né? Nós vamos ver isso aí. Então, o Clemente, né? Foi um homem, né, temente a Deus, foi seguidor dos apóstolos, recebeu o evangelho dos apóstolos, né? Com certeza ele conheceu pelo menos Pedro, João e Paulo, né? Com certeza deve ter conhecido os outros, né, que estavam vivos nessa época. Então ele, por causa do... Então a tradição diz aí que ele era um presbítero na igreja de Roma, né? Um homem que foi separado para o ministério, né? Certo? Para o presbitério. Aí chamam de bispo e tal, mas é a mesma coisa, né? O presbítero é o mesmo bispo. Certo? Então o Clemente, pelo fato de ele estar, né, seguindo o evangelho, né, pregando o evangelho, e com isso reprovando, né, toda aquela idolatria que existia em Roma, não é isso? O que aconteceu com ele? Foi perseguido, né? Ele viveu na época do Trajano, né, um imperador sanguinário, imperador lá dos romanos. Então ele foi preso, né? Trajano mandou prender ele, e ele foi condenado ao exílio, quer dizer, botaram ele para fora de Roma, né? Botaram ele lá para a Turquia. E aí, sabe o que ele foi fazer lá? Trabalhos forçados. Ele foi submetido a trabalhos forçados em minas de cobre. E como ele deve ter, né, perseverado na doutrina e naqueles trabalhos forçados ali, ele estava, digamos, pregando, né, a doutrina da igreja, pregando a redenção, né, falando das grandes obras do Deus Criador dos céus e da terra. Aí eles, não satisfeitos com isso, fizeram o quê? Penduraram uma pedra no pescoço dele e jogaram ele no mar, né? Quer dizer, amarraram as mãos, os pés, deve ter sido, né? Penduraram uma pedra e jogaram ele no mar. Então a morte dele foi assim, né? Mostrando aí que ele foi um homem que padeceu a morte, né? Por causa do Evangelho, né? Por causa do Evangelho. Certo? Então nós temos aqui o Clemente,
nós vimos aí algumas coisas que ele escreveu aos Coríntios, nós vimos aqui que o Clemente, ele fez uma comparação, né, digamos, do governo da igreja, certo? Com a hierarquia levítica. Ou seja, ele tinha um entendimento, né, de que aquela hierarquia levítica do Antigo Testamento era para ter continuidade na igreja, né? Ele fala isso claramente, né? Ele fala na hierarquia levítica, que tinha lá os sacerdotes, o sumo, né? O sumo sacerdote, tinha os sacerdotes, tinha os levitas e tal. Então tinha uma hierarquia ali, né? Só o sumo sacerdote poderia entrar, né? No Santo dos Santos e tal e tal. Então ele achava, ele pensava que a ordem da igreja, né? Não é isso? O poder, né, digamos, a ordem da igreja, deveria ser semelhante àquela hierarquia levítica, né? E ele faz até uma comparação, né, dessa ordem e dessa hierarquia, né, com a comparação da hierarquia militar, né? Então, Clemente, parece que ele defendia essas coisas, né? Ele falou isso na epístola dele aos Coríntios. Exatamente, aos Coríntios. Então, só estou destacando essas coisas aqui para a gente ver que isso aí vai ter um crescimento, né? Dentro da igreja pós-apostólica, né? Depois que os apóstolos morreram, né? Bom, aí vamos passar agora para outro sucessor apostólico, né? Que é o Inácio, né? O nome dele é Inácio. Inácio era lá de Antioquia, né? Certo? Ele também sacrificou a sua vida pelo Evangelho, né? Ele morreu jogado às feras em Roma, né? Pelo mesmo Trajano, pelo mesmo imperador, certo? Mandou prender lá na Antioquia, e ele veio andando da Antioquia para cá, para Roma, né? E quando chegou lá em Roma, eles jogaram ele às feras, né? Lá no Coliseu, o Inácio de Antioquia. Ele foi preso lá na Síria, né? E foi levado para Roma, certo? E ele pagou, né, com a sua vida e com o seu sangue, a sua perseverança na doutrina apostólica, né? Ou na doutrina da igreja, ou na crença da redenção pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Aí no caminho da Síria de Antioquia para Roma, ele escreveu vários textos, né, várias epístolas, várias cartas. Isso aí aconteceu mais ou menos no ano 107 depois de Cristo, certo? Ele era presbítero lá na cidade de Antioquia, segundo a tradição, né? Certo? Não é a tradição, digamos, dos evangelhos e das epístolas apostólicas, porque ele é bem depois, né, dos apóstolos. Nós estamos falando aqui de uma história, né? De historiador, de pessoas que viveram na época dele e escreveram alguma coisa, e ele também, né? Então, o Inácio, ele viveu entre os anos 30, ele deve ter nascido entre o ano 30 e 35, e deve ter morrido entre 98 e 107. Quer dizer, na verdade, ele morreu no ano 107, né? Então, é mais ou menos aí essas datas em que viveu esse homem, né? Esse homem considerado um homem de Deus. Então ele escreveu 6 cartas, e uma delas foi para o Policarpo, que depois nós vamos ver, saber aqui quem foi o Policarpo. Os temas das cartas dele eram o quê? A unidade da igreja, né? Por que eles falavam unidade da igreja? Porque estava aparecendo heresia, que estava aparecendo pessoas né, pagãos que acreditavam em outras coisas, não só pagãos, como também
filósofos, né, sábios, cientistas, estavam crendo no Evangelho, né? E estavam levando as suas crenças para dentro da igreja. Tá certo? Então vamos parar por aqui hoje, né? Amém, paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.